E sextou com folga dos jogadores do Flamengo. Acredita, nação? Após aquela derrota vergonhosa de ontem para o Lanús, lá na Argentina, jogadores do Flamengo receberam folga nessa sexta-feira. Desse jeito fica difícil melhorar, hein? Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa sexta-feira, com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, dá uma hypada também e acione o sininho da notificação, valeu? É o seguinte, galera, eu tô quase sem voz, já estava rouco durante a semana após o carnaval, e após a derrota de ontem, mano, piorou mais ainda a minha garganta, tô mais rouco ainda, e tá difícil, hein, nação? Tá difícil, um Flamengo que não consegue competir, um Flamengo que falta postura, falta comprometimento, falta vontade e falta inteligência do nosso técnico. Um técnico que continua com as mesmas insistências, sinceramente a mesma teimosia. Felipe Luiz continua com as mesmas teimosias de sempre, mano. Ele e as convicções dele. As convicções dele que já virou teimosia, mano. E tá difícil. O cara fez um sacrifício danado pro Flamengo tentar renovar com ele. Um sacrifício danado. Flamengo que teve que subir o salário dele. E uma novela danada pra renovar. E agora o cara tá entregando isso aí, mano. É isso que o Felipe tá entregando aí? Nesse início de temporada? Um time que em 90 minutos dá uma finalização a gol. Ontem contra o Lanús foi um chute a gol do Flamengo. Um chute a gol do Flamengo do Cebolinha. Inadmissível isso, cara. Inadmissível esse começo de temporada do Flamengo. E esses jogadores, mano? E esses jogadores do Flamengo, cadê o comprometimento? Cadê o comprometimento desses jogadores, mano? Tem alguns jogadores se arrastando em campo. Alguns jogadores estão se arrastando. Estão de barriga cheia. Estão sentados no título do ano passado. Sentados na Libertadores e no Brasileirão do ano passado. Vão continuar assim até quando, mano? Quando é que esses jogadores vão acordar pra vida? Acordar e saber que a temporada começou? O Flamengo já perdeu um título da Supercopa do Brasil. Tá prestes a perder outro. Tá prestes a perder outro, que é o da Recopa. O Lanús vai armar uma retranca aqui no Maracanã. Esse time sabe jogar. Esse time sabe jogar. É um time copeiro. É um time copeiro, sabe jogar mata-mata. Vai armar uma retranca aqui. E a gente não tem atacante que faça gols. A gente não tem atacante que faça gols, mano. Felipe Luiz que insiste na contratação de um jogador de movimentação, um jogador que marca, mas não procura um atacante que faça gols. Flamengo precisa de um atacante que faça gols. Chega desse negócio de jogador, jogador que flutua fora da área, que marca pressão, que não sei o quê, mas um atacante que não faz gols, mano. A gente não tem um atacante que faz gols, só tem o Pedro. A gente só tem o Pedro. E o Pedro não tá 100%, a gente vê que o Pedro não tá 100%. Pedro vive machucado. Antes do jogo contra o Botafogo, o Pedro sentiu a coxa de novo. E o Flamengo até agora não contratou um atacante, muito pelo contrário, vendeu o Juninho. Vendeu o Juninho. Felipe que pediu tanto o Juninho, contratou o Juninho. Mal colocava o Juninho pra jogar. Juninho Carabag. Vendeu o Juninho Carabag. Beleza, foi lá pro México. O Juninho já fez 3 gols, deu 2 assistências lá no México. Tá ajudando o Pumas lá a se classificar. Fez 3 gols e deu 2 assistências, o Juninho, que não jogava aqui no Flamengo. E agora a gente não tem ninguém. Não tem o Pedro, que não tá 100%. Não contratou outro atacante, porque Felipe Luiz quer que contrate um atacante com as características diferentes da do Pedro. É um atacante que flutue, que marque pressão, que faça facão. E o atacante que faz gols, cadê, mano? A gente precisa de um atacante que faça gols. Um atacante que chuta pro gol, que cabeceia pro gol, que balança a rede.
Olha o Castilho ontem, do Lanús, o Castilho do Lanús ontem, mano. O cara fez 3 gols no Flamengo. É um centroavantão da moda antiga, que perturba os zagueiros na área. Fez 3 gols no Flamengo, só valeu um, mas ele fez 3 gols. O Castilho lá. O Flamengo precisa de um atacante desse, que joga a bola nas redes, só isso. Só isso que o Flamengo precisa, é de um atacante desse, que joga a bola nas redes. Não de atacante que fica marcando, que volta para marcar, que volta para defender. É mais fácil, nação, olha só, é mais fácil ensinar um atacante que já sabe fazer gols, um atacante que já sabe fazer gols, é um atacante matador, é mais fácil a ensinar um atacante a voltar a marcar, ajudar na marcação, do que ensinar um cara que faz marcação a fazer gols. Manda o Plata, tenta ensinar o Plata a fazer gol. Tenta ensinar o Plata a fazer gol. Tenta ensinar o Carrascal a fazer gol. Tenta ensinar o Samuel Lino a fazer gol. Tenta ensinar o Bruno Henrique de hoje. O Bruno Henrique de hoje. O de antigamente fazia gols. O de antigamente. O de hoje já não faz mais. Então, a gente tem um monte de atacantes lá que não sabe fazer gols. E ninguém vai conseguir ensinar esses caras a fazerem gol, mano. Esses caras não é homem-gol. Eles são jogadores de ponta. Então é mais fácil contratar um atacante que já sabe fazer gol, um matador, ensinar ele, ó, marca aqui, marca ali, beleza. Mas, cara, sinceramente não dá, mano. Até quando que a gente vai ficar assim? Refém dessas convicções erradas de Felipe Luiz, essas convicções dele, mano. Cebolinha nunca que joga 90 minutos. Cebolinha só joga um tempo só, mano. Pelo amor de Deus, ontem pra mim só Pulgar jogou ontem. Só Pulgar conseguiu jogar ontem, mano. Só Pulgar jogou ontem. Léo Ortiz, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Léo Ortiz, velho? O que aconteceu com o Léo Ortiz? Cadê o zagueiro aí? Que pra mim, na minha opinião, era o melhor da América do Sul. Cadê o cara, mano? Sumiu. Léo Ortiz sumiu. Completamente fora do tempo de bola. Subiu ontem fora do tempo de bola na marcação do zagueiro. Na marcação do atacante. Mais uma vez, um atacante que sobe entre os 2 zagueiros do Flamengo e faz gol de cabeça. O Luciano do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, fez a mesma coisa. Tinha Léo Pereira e Léo Ortiz. Luciano subiu no meio e fez o gol de cabeça da vitória do São Paulo. Ontem foi o Castilho. Tava Léo Ortiz, Léo Pereira. Castilho subiu no meio sozinho e cabeceou o gol dos caras. A zaga tá uma peneira, mano. A zaga que era o ponto forte do Flamengo. A zaga do Flamengo que ficou 50 jogos sem tomar gol o ano passado. 50 jogos sem tomar gol o ano passado. Esse ano é vazado todo o jogo. Em apenas um jogo que o Flamengo não levou gol, que foi contra o Vasco. Aquela enganação. Aquele jogo contra o Vasco foi uma enganação pra torcida, mano. Me enganou aquele jogo contra o Vasco. Um Flamengo avassalador, marcando saída de bola. Depois daquela partida, mano, Flamengo não jogou mais nada, foi uma nhaca. Cadê a marcação-pressão que não tem mais? Não tem mais marcação-pressão. Cara, é um vazio no meio de campo, um espaço no meio de campo. Os times adversários fazem o que querem. A gente não tem mais marcação. A gente não consegue mais marcar a pressão do time adversário. Tá feia a coisa, tá de mal a pior. E se continuar assim, mano, não vamos ganhar nada. Vamos perder Recopa Sul-Americana, vamos perder Campeonato Carioca. Pode até passar aí, ó, da semifinal pode até passar que vamos enfrentar um time pequeno. Mas da final contra o Fluminense, na final do Carioca, se jogar desse jeito aí, leva sapatada, mano. Se chegar na final contra o Fluminense, vamos supor, o Flamengo passa na semifinal, Fluminense vence o Vasco, que é mais provável. Flamengo e Fluminense, Fla-Flu na final do Carioca. É um jogo único. Fluminense tá jogando muito mais do que o Flamengo. Fluminense tá jogando muito mais que o Flamengo, mano. A gente vai virar chacota. A gente já virou chacota. Então tá na hora de cobrança, tá na hora de cobrar. Tem que cobrar Felipe Luiz, tem que cobrar esses jogadores acomodados, jogadores de barriga cheia. Tem que cobrar. Olha só o que Felipe Luiz falou na coletiva após a partida. Olha só o que ele falou.
Olha só, o campo, abre aspas para Felipe Luiz, é palavras dele, não é minha não, é de Felipe Luiz. Olha só aqui, ó. Olha a desculpa dele. O campo estava seco, fazia muito vento. Teve todo esse detalhe. Mano, o campo estava seco e ventava, então foi isso que derrotou o Flamengo? É isso aí que derrotou o Flamengo, Felipe Luiz? Que desculpa desfarrapada, mano, falar que o campo tá seco e que estava ventando. Qual campo que não venta, mano? Qual campo de futebol que não tem vento? O campo tá seco. Mano, o campo tá seco pros dois times, mano. Que desculpa desfarrapada, cara. E tem mais ainda. Os jogadores não se sentiram confortáveis. Ah, meu Deus. Os jogadores do Flamengo não se sentiram confortáveis lá no campo do Lanús. Então faz o seguinte, põe um sofá lá, pega no meio de campo, coloca um sofá, uma TV, traz pipoca, refrigerante, pra ver se eles se sentem confortáveis, mano. Mano do céu, o que é isso, velho? Onde que nós estamos, mano? Que frescurada é essa? Os jogadores não se sentiram confortáveis? Que frescurada é essa, mano? Por isso que o Flamengo tá nessa pendenga aí, cara. O fato de faltar oportunidade na nossa equipe fez com que nossos jogadores perdessem mais a bola. Cara, ele só piora as coisas, mano. A coletiva dele só piora. Ele tá pior do que o Tite. Ele tá pior do que o Tite, nação. O Tite do Cruzeiro, ele tá pior do que o Tite, mano. Que desculpas são essas, mano? Cara, seja humilde. Seja humilde, fala que o time não tá jogando nada. Chega na coletiva, cara, fala assim, ó, o time tá mal, não tá jogando nada. Jogadores não estão treinando bem. Não tem condições dos jogadores estar treinando, mano. Esses jogadores não estão treinando bem, nação. Não estão treinando bem, mano. Pelo desempenho deles dentro de campo, eles não estão treinando bem. E tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança da diretoria. Ô, BAP! BAP! Cadê você, BAP? Vamos cobrar aí, BAP? Vamos no treino do Flamengo, vamos cobrar esses caras. Vai lá no treino, assistir o treino, BAP. Você é presidente. Presidente não é só ficar assinando papel, não, mano. Vai lá no treino, tem que ir lá no treino cobrar os caras, mano. Pelo amor de Deus. Chega de vexame, cara. Chega de vexame. Até quando vai continuar desse jeito? Até quando? A Arrascaeta também falou após o jogo, né, nação? Olha só, palavras de Dé Arrascaeta. Temos que mudar muita coisa para o jogo de volta. Hoje não deu nada certo. Mas não é hora de falar. É hora de trabalhar, dar resposta em casa. Essas foram as palavras de Dé Arrascaeta. É isso que tem que ser feito. Trabalhar é o que está faltando a vocês. É trabalho. Trabalho. Que até agora o ano se iniciou, já tem 3 meses e vocês não trabalharam ainda. Não trabalharam ainda. Estão sentados nos títulos do ano passado de 2025. Falta responsabilidade a vocês, jogadores, e ao técnico Felipe Luiz. E cabe à diretoria cobrar, cabe à torcida também cobrar, nação. Cabe à torcida também cobrar. O Léo Ortiz falou também após a partida, abre aspas aqui para Léo Ortiz, viemos sabendo da nossa responsabilidade e do nosso favoritismo, afirmou Léo Ortiz após a derrota para o Lanús. Tá vendo aí? Soberba, mano. Isso aí é soberba. Viemos sabendo do nosso favoritismo. Jogador não tem que entrar em campo com favoritismo nenhum, mano. Jogador não pode entrar em campo pensando em favoritismo. Isso aí é soberba, mano. Isso aqui é soberba, Léo Ortiz. Como é que um jogador fala um trem desse após uma partida, mano? Entramos em campo sabendo do nosso favoritismo? Jogador não pode entrar em campo assim, mano, com esse pensamento. É por isso que a gente tá perdendo, nação. Eles acham que vão ganhar a qualquer momento. Eles acham que vão vencer o adversário a qualquer momento. Com isso, não entregam em campo. Não entregam. Pelo amor de Deus, tem que mudar muita coisa aí, cara. Mudar muita coisa. E a cobrança tem que começar a partir de agora. Acabou a acomodação. Eu vou cobrar agora o tempo todo, mano. Principalmente de você, Felipe Luiz. Principalmente de você. Que faz essas mexidas erradas, troca o time errado, tira o Cebolinha que tá bem na partida. Na hora que coloca o Pedro, tira o Arrascaeta e o Cebolinha.
Os únicos jogadores que tem cérebro lá na frente, o único jogador que tem cérebro, o Arrascaeta, na hora que você coloca o Pedro, que é um centroavante matador, que pode receber um passe do De Arrascaeta, você tira o De Arrascaeta, tira o Cebolinha, que estava desenvolvendo um pouco melhor na partida, estava se desenvolvendo um pouco melhor na partida, era o Cebolinha, você vai tirar ele, para colocar quem? Samuel Lino. Coloca Samuel Lino, deixa o Carrascal em campo, deixa o Luiz Araújo que tava mal pra caramba. Luiz Araújo tava mal pra caramba. Carrascal, o goleiro sai do gol. Carrascal tem a oportunidade de chutar pro gol sem goleiro. Dá um passe errado. Gol sem goleiro, mano. O gol sem goleiro, o cara não chuta. Esses caras não chutam pro gol, nação. Lanús ontem deu 17 finalizações, Flamengo deu apenas uma. E uma cabeçada de Pedro de raspão pra fora que eu nem conto. 17 finalizações do Lanús, uma finalização do Flamengo, time bilionário, time que vale 4 vezes mais que o time do Lanús. O time do Flamengo vale 4 vezes mais do que o time do Lanús. Mas entra em campo de barriga cheia com soberba, jogadores soberbos. Tem que ter vergonha na cara, vocês jogadores, tem que ter vergonha na cara e honrar isso aqui, ó. Honrar isso aqui, não ficar vivendo de passado. O ano passou. 2025 já passou. E agora tem que viver agora 2026. Então corra atrás, honra essa camisa e honra a torcida do Flamengo. É só isso que eu peço. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira vai ter mais. Eu vou ficar sem voz hoje, mano. Quinta-feira tem mais. Jogadores receberam folga. Nessa sexta-feira. Tá de sacanagem. Vão comer muito, né? Vão na churrascaria, vão tomar um chopinho, né? Nessa sexta-feira, né? Quem sabe vai até no Sambódromo do Rio de Janeiro. É uma sacanagem isso, mano. E olha só, nação, já são mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo de volta no Maracanã. Tô todo suado aqui, ó. Tá tudo fechado aqui, ó. Porta fechada, janela fechada. Tô suando aqui. Nossa Senhora do céu. Só de raiva, mano. Já são cerca de mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo de volta entre Flamengo e Lanús. Vai estar lotado. A expectativa é de 65 mil torcedores no Maracanã. E olha só, é obrigação de vocês vencerem essa partida. É obrigação. Virou obrigação virar diante do Lanús e conquistar o Carioca também. Carioca também agora é obrigação. É obrigação para vocês. E é o seguinte, galera, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, mais tarde eu volto com mais informações. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!